Sejam todas muito bem-vindas. Estamos iniciando, então, mais um episódio. Quem vende não depende. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente faz o episódio toda terça-feira, mas agora, esse mês de junho, inclusive, né, que eu retornei aí pós-licença maternidade, estou com um bebezinho de 40 dias, eu tomei uma decisão de que o episódio vai acontecer na primeira e na última terça-feira do mês. Então, aconteciam todas as terças. É uma aula totalmente gratuita, onde as mulheres empreendedoras têm a oportunidade aqui de aprender sempre algo novo. Então, já anotem aí na agenda de vocês, toda primeira terça-feira e última terça-feira do mês, às 19h30. E se você estiver no grupo do episódio, que provavelmente aqui todas estão, você recebe o link por lá e todos os avisos e demais informações. Então, para a gente começar a aula, quero me apresentar para quem não me conhece. Sou Priscila Iannuzzi, sou mentora de mulheres empreendedoras. Ajudo mulheres a aumentar seu faturamento do zero através de prospecção automatizada, vendas e posicionamento no digital. Eu falo digital, mas o posicionamento no mundo físico também, tá? Então, hoje, através do método Mentalidade Mulher Diamante, a gente tem alavancado um resultado de mulheres empreendedoras no mundo dos negócios. Tenho como objetivo aí levantar um exército de mulheres, porque a gente tem multifunções, né? E ainda assim, estamos aqui nesse horário para mostrar o quanto que nós queremos aprender e crescer. Então, parabéns para vocês e parabéns para mim também, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, e sempre tem algo novo aí que vocês também trazem aí para mim, de insight, de start. Eu dependo totalmente de vocês para criar minhas aulas. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais conteúdo eu consigo trazer para vocês. Eu gostaria que vocês deixassem aqui no chat qual que é o seu nicho e de onde você fala. Para aí, durante a aula, eu ir alinhando a minha comunicação com vocês. Tá bom? Tem alguém aqui que não é de São Paulo? Tem alguém aqui que não é do Brasil? Escreve aqui no chat para a gente ir se conectando, tá? Lembrando que esse convite está totalmente aberto para que vocês possam encaminhar esse link da aula para outras empreendedoras que vocês conhecem. Afinal, uma empreendedora ajuda a outra a crescer, né? É muito egoísmo da nossa parte a gente ter um conteúdo tão rico e guardar só para nós. Então, convidem outras pessoas, mandem o link nos grupos que vocês conhecem e vamos para cima. Sou do Belém do Pará, sou mentora financeira e contadora. Eusileia, que legal. Eu morei por um ano no Belém do Pará, dei consultoria na Academia Machida, nas 2 unidades, inclusive reerguemos a academia, crescemos a academia 6 vezes mais no faturamento, isso no ano de 2016 para 2017. Gosto muito do povo aí do Belém do Pará. Biomédica, Nova Iguaçu, sou de Atibaia, eu sou de BH, meu nicho é turismo, tenho uma agência de viagens, que legal. Parabéns. Sou de São Paulo e sou síndica profissional. Sejam todas bem-vindas aí, sou de São Paulo, palestrantes no nicho de vendas. Rose, seja bem-vinda. Rose, eu conheço. Sou de Ibatiba, interior do Espírito Santo, enfermeira e tenho uma loja de semijoias. Olha, eu comecei a empreender com semijoias quando eu tinha 12 anos e até hoje eu vendo as semijoias, né? Tem um e-commerce aí que vende online. Então, seja muito bem-vinda. Semijoias é um ramo muito rico. Mulherada gasta demais com as semijoias. Se você souber vender, Gleice, você consegue aí ter resultados muito grandes, muito bons, né? Grandiosos. Para quem ainda não se apresentou, aproveita aqui o chat, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque temos conteúdo hoje com slides. Quero todas vocês aí 100% aqui comigo. Lembrando que a partir do momento que eu compartilho a tela, eu não consigo mais enxergá-las, mas eu consigo ouvir. Se eu precisar de ajuda, aí eu vou pedir para alguém abrir o áudio para me ajudar, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns que acontecem aí nas vendas através do WhatsApp. Eu quero que vocês reflitam, entendam que se tem um canal de vendas que está na palma da sua mão e que a maioria das pessoas ainda subestima, por que subestima? Porque
tem os pontos positivos e os pontos não tão positivos assim. Como, por exemplo, o WhatsApp, eu vou prospectar pelo WhatsApp. De repente, eu mando 50 mensagens. Essas 50 pessoas ficou azulzinho e não me responderam. Adivinha o que acontece? Mexe diretamente onde não deve mexer, que é no meu ego, que é no meu orgulho, na minha autoestima. Então, eu começo a achar que essas pessoas não quiseram falar comigo. E eu já começo aqui essa aula falando, vamos parar com esse mimimi, porque mulher empreendedora, mulher diamante, ela tem que ser lapidada todos os dias através de processos, e ela precisa entender que o azulzinho do WhatsApp, visto e não respondido, não tem nada a ver com você, não é namorado, né? A gente faz isso com namorado, talvez com amigos, amiga, pai, mãe, viu e não respondeu, que mancada. Gente, pelo amor de Deus, o WhatsApp é uma ferramenta rica. Se você não conseguir, se você não souber usá-lo, você vai simplesmente jogar dinheiro fora. Então, através do WhatsApp, você tem uma oportunidade gigante de se conectar com o maior número de pessoas. Então, você não pode usar ele errado, porque tem muita gente que não tem resultado porque usa o WhatsApp de forma errada. E hoje você vai aprender a usar do jeito certo. Então, hoje em dia, 2025, século 21, o WhatsApp ele não é só um aplicativo de conversa, ele é um canal direto de fechamento. Então, hoje, quem tem a oportunidade de fazer vendas direto do WhatsApp está entrando no mundo digital com muito mais força. Se vocês, quem aí é das vendas de infoproduto, quem já está mais atualizada no digital, vai saber que as estratégias de marketing elas te levam para o WhatsApp, porque o 1 a 1 no WhatsApp converte mais. Então, muita gente investe em marketing digital. O marketing, ele faz anúncio e apresenta anúncio aí para todo o mundo inteiro. E a pessoa tem um botão para clicar para falar no WhatsApp. Essa é uma das estratégias que tem o maior número de conversão. Muito maior do que clique aqui, vai para uma página de vendas e vende alguma coisa automatizada. Ainda o WhatsApp é o mais rico, porque tem a oportunidade de falar com pessoas, e pessoas compram de pessoas, tá? É óbvio que no mundo dos sonhos, a gente quer automatizar toda a venda, né? Isso é muito bom, só que ainda a gente tem mais resultado através da conversão do WhatsApp. Então, o WhatsApp é um canal de relacionamento com o cliente, de fidelização e principalmente de conversão em vendas todos os dias. Tudo vai depender de como você faz isso. Olha só esses indicadores, segundo os dados do WhatsApp Business, e quem não tem o WhatsApp Business tem que ter. Pri, o que é o WhatsApp Business? É o aplicativo do WhatsApp, só que ao invés do WhatsApp pessoal aí, né, é um WhatsApp Business que te dá várias ferramentas no mundo dos negócios. Essa aula hoje não é disso, mas quem sabe numa próxima eu trago. Você que trabalha que empreende, que vende alguma coisa através do WhatsApp, tem que ter o WhatsApp Business, tá? Você pode pôr seu catálogo, você tem como colocar etiquetas, você consegue gerar anúncios através do WhatsApp, você consegue, enfim, tem várias ferramentas aí que te facilitam nas suas vendas. Então, segundo os dados do WhatsApp Business, mais de 175 milhões de pessoas trocam mensagem diariamente com contas comerciais. E um estudo mostrou que o WhatsApp tem taxa de abertura acima de 98%. O que significa isso, Pri? Ou seja, todo mundo lê o WhatsApp, a taxa de abertura. A gente chama de taxa de abertura sempre quando a gente quer identificar qual é a ferramenta que mais traz resultado. E-mail, direct no Instagram, Facebook ou WhatsApp. Segundo esses estudos, 98% de abertura é a taxa do WhatsApp. Ou seja, se você faz estratégia bem feita, se você usa o WhatsApp do jeito certo, você tem uma taxa de conversão até 5 vezes maior que e-mail ou redes sociais. Então, tem muita gente ainda preocupada aí com Instagram, posicionamento, postar. É muito importante isso. Mas isso nada mais é do que você mostrar quem é você, o que você faz. Criar o engajamento. O maior número de vendas ainda acontece no WhatsApp. E eu sou a maior propagadora disso. Afinal, eu sei que os resultados
Você pode fazer o seu celular, seu WhatsApp virar uma máquina de vendas, desde que você saiba como fazer isso, tá? Não estou negligenciando nenhum outro canal. Hoje eu vim falar do WhatsApp. Então, prestem atenção. Vender pelo WhatsApp exige estratégia. Não é só mandar um oi, tudo bem? Oi, estou vendendo tal curso, portanto. Não é empurrar o produto. Você precisa saber como começar uma conversa de impacto, como gerar interesse de forma natural, como conduzir o cliente com segurança até o sim e o mais importante, como não sabotar a venda com erros bobos que acontecem todos os dias. Qual que é o desafio do WhatsApp? Uma venda presencial, você faz processo de vendas, você quebra ali o gelo, você consegue ter empatia, né? Essa venda presencial, ela é muito mais fácil de fazer. Tem gente que não, né? Tem gente que é muito tímida e acha o WhatsApp melhor, só que não fecha do jeito certo. O WhatsApp, ele querendo ou não, uma ferramenta mais fria, né? O cliente, a taxa de abertura é maior, mas pode ser que ele abra e não queira te responder. E aí você fica nesse impasse de, ele não me respondeu, acho que ele não tem interesse. E aí o achismo faz você deixar um monte de cliente no bolso, né? A gente também fala que deixa um monte de cliente em cima da mesa, dinheiro em cima da mesa, que é porque você não conseguiu desenvolver as fases da venda através do WhatsApp, que é realmente o maior desafio aí nas vendas pelo WhatsApp. Agora eu vou falar para vocês de forma muito prática e objetiva o que você deve fazer e o que você não deve fazer em uma venda pelo WhatsApp. Então, a gente vai falar sobre 15 erros que destroem uma venda pelo WhatsApp e como você deve evitar para melhorar aí suas vendas, tá? Pega papel e caneta, a mulherada anota. Eu vou, assim, correr com isso aqui para depois conseguir abrir para vocês tirar dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida, anota e no final a gente fala sobre elas. Erro número 1, iniciar a conversa com oi, tudo bem? E sumir. Isso faz você demonstrar uma falta de intencionalidade, faz você matar a conversa com o seu cliente. Por exemplo, você manda assim, oi, tudo bem? E o cliente responde, oi, tudo bem, sim. E aí, a conversa não engrena, né? Vamos pensar assim, até quando a gente vai chamar alguém no WhatsApp, que a gente conhece, uma amiga, alguém que a gente quer mandar uma mensagem, sabe aquelas pessoas que quer falar um assunto importante, e ao invés de mandar a mensagem inteira, manda oi, tudo bem? E espera a outra pessoa responder, para aí sim falar o que precisava falar? Então, isso é péssimo, isso é fazer a conversa morrer, é não ter intencionalidade na comunicação. Então, esse erro faz você não ter um retorno do seu cliente. O seu cliente não vai ficar puxando papo com você. Você que chamou o seu cliente, é você que tem que ter, inclusive, um script, né? Uma forma, um roteiro de conversar com o seu cliente para que você tenha resultado na taxa de resposta. Então, taxa de abertura 98% e taxa de resposta. Tudo depende da forma com que você inicia essa conversa, tá? Então, cuidado com esse erro número 1, não façam isso. Isso é muito amador, falar oi, tudo bem. Tem muita gente que fala, eu falo oi, tudo bem, porque aí a pessoa fica curiosa para saber quem eu sou. Imagina uma prospecção fria, né? Pessoas que não te conhecem. A pessoa fica curiosa, daí ela responde, gente, mas é tão amador, é tão informal, tá? Também é um erro você mandar, oi, tudo bem? Sou Priscila, consultora comercial, estou entrando em contato. Sabe o que a pessoa vai fazer nessa mesma hora? Vai fechar a sua mensagem e não vai querer visualizar. Pri, então o que é certo de eu fazer? Você precisa criar um script que gere desejo nessa pessoa de fazer a leitura da sua mensagem até o final. Se não chamar atenção, essa pessoa não vai visualizar. Então, imaginem, sempre coloquem a lente do cliente nos olhos de vocês. Então, como que vocês respondem mensagem ou visualizam mensagem ou se interessam por mensagens desconhecidas, principalmente? Quando esse script, ele é persuasivo. Quando esse script, na primeira abordagem, ele chama a atenção.
Então, muitas das vezes, hoje eu mandei um script para alguns números e coloquei assim, a minha maior taxa de resposta, estava pensando em você. Olha só, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Eu mandei assim, estava pensando em você, porque hoje vai ter o encontro do episódio às 19h30 e tal. Foi o maior número de respostas que eu tive, foi um disparo automático, eu mandei para 200 pessoas ao mesmo tempo. E várias pessoas me respondiam, oi Pri, tudo bem? Ai, que legal, vou tentar comparecer sim. Ou algumas outras responderam, não vou conseguir participar. Então, isso faz com que as pessoas me deem atenção. O seu principal objetivo aqui na venda pelo WhatsApp é chame a atenção do seu cliente. Não mande oi, tudo bem. Não mande se apresentando o seu currículo. Isso é antigo, tá? Não funciona mais. Quando a gente abre uma mensagem e lê assim, ó, eu sou a consultora da Claro, a gente já sai, não é? Da conversa? Não, Deus me livre, vivo, Tim, mandando mensagem. Então, a gente não pode causar essa mesma sensação nos nossos clientes, beleza? Erro número 2, falar como se estivesse pedindo um favor para se apresentar. Por exemplo, será que eu posso te mostrar o meu trabalho? Isso te coloca automaticamente abaixo da cliente. Você se coloca como inferior, né? Não estou falando de hierarquia, né? Quem tem mais valor aí, não é sobre isso. Mas quando você prospecta um cliente, quando você está atuando com um cliente via WhatsApp, você é a solução, né? Você não é a carente que está pedindo, você não é uma instituição de caridade que está implorando para essa pessoa a falar com você. Não, gente. Então, você precisa afirmar, tá? Não é perguntar, é afirmar. Quero te apresentar uma condição especial, quero te apresentar o meu produto ou o meu serviço, tenho certeza que vai de encontro com tal solução que tem ajudado muitas mulheres. É assim, assim, assim. Então, não peça, afirme. Erro número 3, mandar catálogo sem direcionamento ou contexto, tá? Então, quando eu falo catálogo, tem gente que tem catálogo, tem gente que manda foto, tem gente que já manda uma lista de produtos. Está totalmente errado. E o erro pior é quando você recebe, assim, um catálogo e fala, ou fotos, né? Loja de roupa faz muito isso. Olha, veja as novidades, qualquer coisa você me chama. Não, não é assim que prospecta. Isso é uma vendedora tiradora de pedido que está fazendo por obrigação. Se você faz isso, provavelmente você não está tendo resultado. E o que acontece? As pessoas começam a fazer do jeito errado, acham que não tem resultado e param de fazer. E a venda, quem mais prospecta, mais vende. Então, se o seu cliente não sabe o que ele está buscando, ele precisa de ajuda. Então, não é um caminhão de informação, um catálogo sem a tua participação. Vender é participar do processo de vendas. Participar do processo de decisão do cliente, ou seja, isso é vendas. Vender é um ato de amor. Então, se eu falo, vê aí, qualquer coisa você me chama, eu estou falando, quer comprar, compra, não quer comprar, não compra. E aí, quem tem o maior prejuízo é você. Então, cuidado com esse erro. Tá? Erro número 4. Tá. Pri, então se eu não fizer isso, como que é o melhor jeito de fazer? Se relacionando com o cliente. Para você saber qual que é o problema, o que ele precisa, você vai ter que fazer perguntas. Perguntas abertas para identificar e qualificar essa etapa da venda, tá? Eu tenho um curso de vendas que chama Venda Qualquer Coisa para Qualquer Pessoa, inclusive está na oferta, está R$37. Eu ensino todas as etapas da venda presencial, que você pode colocar aqui também na venda pelo WhatsApp, tá? Erro número 4, não adaptar a mensagem para o perfil do cliente. Então, se você manda uma mesma mensagem para uma mãe, para uma dona de casa, para uma empresária, você não está personalizando essa comunicação. E isso gera muita desconexão. Então, olha só, é claro que se eu fizer um disparo para leads frios é uma outra coisa. Aqui você está conversando com o seu cliente. Então, esse tipo de conversa te dá um retorno muito maior se você personalizar. Então, chama a pessoa pelo nome, tenta identificar ali
identificar o perfil dela, se já é sua cliente, né? Fala a linguagem dela, não crie uma mensagem aí padrão e mandar para todo mundo. Se você está querendo fazer um atendimento diferenciado, então você personaliza esse atendimento. Você vai ter muito mais resultado. Erro número 5. Mandar áudios longos e cansativos. Gente, aprende uma coisa. Ninguém gosta de escutar áudio. Hoje eu ainda tenho transcrever lá do WhatsApp, né? Mas mesmo assim fica muito grande para ler. Assim, é 1 minuto estourando. Você tem que intercalar no seu atendimento áudio e escrita para gerar desejo nessa pessoa de ouvir o seu áudio. Tá? Então, um áudio de 2 minutos, por exemplo, explicando tudo, sem pausa, sem foco, sem clareza, só vai fazer você perder tempo e fazer o cliente perder o interesse na metade do áudio, né? Hoje é muito natural, as pessoas ansiosas aí aceleram no 2. Então, você tem que pensar assim, eu não quero ser a aceleração do 2 do meu cliente. Então, seja objetiva no áudio. O que você precisar mandar em áudio é o que você não conseguiu escrever pela mensagem, ou uma explicação mais profunda, mas tomem muito cuidado com os áudios longos, que vai ficar cansativo e o seu cliente não vai te responder. Erro número 6. Não perguntar o que a cliente precisa antes de ofertar. Isso aqui acontece muito. Por exemplo, já mandar o pitch de vendas antes de ouvir a dor. Isso gera resistência, gente. Vendas é construção, não é imposição. Então, o que acontece muito? Você dá desconto antes do cliente pedir, você já passa uma oferta antes do cliente se interessar. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, presta atenção numa coisa. Se você estiver num mês de oferta, é dia dos namorados, eu tô com uma oferta, eu tô com um pacote tal, eu tô fazendo tal condição, tudo bem, é diferente. Aqui a gente está falando de relacionamento, de fazer venda pelo WhatsApp. E aí a gente vai pensar aí nos seus dias normais, não nos seus dias de promoções e etc, tá? Então, tomem muito cuidado, porque muitas das vezes até o próprio cliente chega até você mandando uma mensagem, oi, tudo bem? Eu queria saber sobre tal produto, e aí você já pega e já manda pitch de vendas, já manda desconto, enfim, você acaba dando um tiro no seu próprio pé. Por quê? Porque você passa as etapas, você atropela as etapas do processo de vendas, e aí no final, isso gera uma resistência no cliente. O cliente sente que você só está querendo vender alguma coisa para ele, você não está preocupado com ele, você está preocupado em vender. Então, quando a gente fala de vendas, vendas é um ato de amor, eu estou cuidando do meu cliente, eu entrego uma solução para ele, independente do que você vende. Se você vende produto, se você vende serviço, se você vende roupa, se você vende doce, independente, sempre por trás do que você vende, tem uma dor ou um desejo a ser gerado. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz e com o que você não faz, tá? Erro número 7. Eu tô falando muito rápido, deixa eu voltar aqui. Eu tô muito rápido, tá dando para acompanhar? Sim? Posso continuar nesse ritmo? Tá. Bom, erro número 7, ficar empurrando o link sem saber se a cliente está pronta para comprar. O link está aqui, se você quiser, aproveita e clica. Isso é muito frio, é impessoal. Você não está usando nenhum gatilho de urgência, nenhuma estratégia de vendas. Então, o que demonstra parecer é que você está querendo se livrar do cliente. Então, olha só, tem alguém com o som ligado? Vou pedir só para tirar o áudio, isso. Então, olha só, eu ensino muito fazer disparo para leads frios, né? Porque aí a gente automatiza mesmo essa máquina de vendas. Provavelmente vocês recebem minhas mensagens ali. Vocês já estão no meu grupo, então a forma com que eu me comunico com vocês, o meu script de comunicação com vocês é totalmente diferente de um script de quem não me conhece. Se eu estou fazendo uma prospecção com leads que não me conhecem, eu não mando o link,
eu sempre faço uma mensagem com um esqueleto infalível, que eu chamo, tá? Que aí eu evidencio a dor, me apresento, falo a solução do produto que eu deixei meio que subliminar em interesse, e no final eu faço uma chamada de ação, perguntando se a pessoa tiver interesse em responder com eu quero, ou responda sim, ou responda reagindo. Depois que ela reage, aí começa uma etapa de um processo de vendas de atendimento, com todas essas informações que eu estou te ensinando. Então, o link, ele só vai ser enviado para o cliente depois que eu fizer um atendimento entendendo a dor, o problema, e fazer esse atendimento completo, tá? Cuidado com essa questão da venda, tá? Erro número 8, falar de preço antes de construir valor. Tem acontecido muito isso, infelizmente, nas vendas ou nas tentativas de vendas no Instagram e nas tentativas de vendas do WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas, elas chegam até vocês, até nós, muito imediatistas, né? Então, elas já chegam perguntando qual que é o preço. E é aqui que você não pode cair nessa falha, porque ela chega perguntando o preço, mas você não vai falar o preço antes de construir valor. Então, como que eu faço isso, Pri? Você sempre precisa mostrar o valor para que essa pessoa já não te taxe diretamente de, tá caro. Então, olha só, por que tem pessoas, vamos falar do mundo da estética, vai. Por que tem clínicas de estéticas que vendem um Botox por 2, 3 mil reais e tem clínicas que vendem por 600 a 800 reais? Sabem por quê? Essa que vende a 2 e 3 mil reais, ela tem processo comercial. Ela conversa com o cliente, ela faz o cliente sentir necessidade de comprar, ela mostra valor, ela cria relação com o cliente. E aí o ticket dela é mais alto e o cliente paga e fala, eu pago mais caro, mas eu não deixo de ir na estética tal. Agora, a estética que vende a 600, 800 reais, o que ela faz? Ela mete oferta e ela fala preço antes de construir valor. Então, ela está ali no mercado brigando, né, com quem vende mais barato. E tá tudo bem, são dois modelos de negócios diferentes. A pergunta é, qual modelo de negócio você quer ser? Quem é você no mundo dos negócios? Né? Você quer ser o high ticket, que é o ticket mais alto, ou você quer ser o low ticket, o ticket mais baixo e vender realmente preço? Vender preço, o que acontece? Você entra numa briga de preço. A estética XYZ também vende preço. Então, vocês ficam ali se discutindo quem vende mais barato. Dá menos trabalho, porque daí você não faz processo de vendas. O cliente pergunta quanto é, você fala é tanto, e existe um público que paga preço. Esse público que paga por preço nunca vai ser o mesmo desse público aqui. Sabe assim, a 25 de março e o shopping? Então, ao contrário, a 25 de março aqui, o exemplo que eu estou dando, e o shopping aqui, tá? Então, você precisa definir o seu modelo de negócio, mas eu, falando de vendas, eu nunca defendo esse modelo aqui, de preço. Existem momentos de oferta, existem estratégias de vendas rápidas, tá tudo bem, né? Pitches, algo que você está fazendo estrategicamente, aí tá tudo bem. Agora, passar dias, meses, anos brigando por preço e não colocando o processo de vendas no seu negócio, você está saindo da fila de empreendedoras, empresárias de sucesso. Então, todas as vezes que o cliente chegar te perguntando quanto é, você vai lançar uma outra pergunta aberta para gerar conexão e entender e, primeiramente, conhecer esse cliente, né? Você pode até falar assim, olha, eu vou te passar todas as condições, mas antes deixa eu te entender um pouco melhor, me fala um pouquinho sobre você, é o primeiro contato com a gente, você já conhece a nossa empresa, você foi indicação de alguém, então você tem que gerar conexão de algum jeito, nem que você fale assim, nossa, tá um frio, né, hoje? Quebra esse gelo, tira o foco do cliente do preço, fica amiga dele, porque a gente precisa que os nossos clientes virem os nossos fãs, e é só assim,
com estratégia, com técnica e com processo de vendas que vocês vão conseguir fazer isso acontecer, tá? Erro número 9. Ter medo de fazer a chamada para o fechamento. Ai, como eu conheço mulherada medrosa. Deixa o cliente falar. Ah, então eu vou fechar, semana que vem eu te procuro. Falar, ah, tá bom. Gente, não é assim que funciona, não. Você tem que honrar todo o processo que você fez de venda. Pô, você mandou mensagem, você respondeu, você conversou, você apresentou o preço, você apresentou seu trabalho, você apresentou o valor. Aí chega na hora de fechar, você tem medo do não. E aí você deixa o cliente dominar o dia que ele vai fechar com você. Você não cria gatilho de urgência, você não cria gatilho de escassez. Isso faz com que você fique sempre com aquela expectativa que o mês vai ser bom, porque fulano, ciclano falou que vai fechar até o final do mês. E aí você não tem garantia de nada. As suas contas, elas não mudam de datas para você pagar, não é mesmo? Então eu tenho certeza que todo dia 5, dia 10, dia 20, você tem conta para pagar. Então você, por conta de fazer errado, você acaba se comunicando de forma incorreta e deixando o cliente aí tomar a decisão por você. Por exemplo, então vocês vão aprender agora que vocês nunca vão falar, tudo bem, qualquer coisa você me procura, ou combinado, qualquer coisa eu estou à disposição. Não, vocês vão fazer com que o cliente tenha essa urgência de fazer o fechamento com vocês. Não vão deixar em aberto mais e deixar o cliente tomar a decisão. Você vai conduzir esse fechamento. Então, é sim para perguntar. E você ficou com alguma dúvida? Não, nenhuma. Então tá, então vamos iniciar hoje? Ou então esse produto já é seu agora? Qual é a melhor forma de pagamento para você? Você prefere cartão ou Pix? Vocês precisam ter a afirmação nesse momento, que eu digo, né, que você vai acabar fechando as portas para o cliente. Ele vai falar, ele vai ter que tomar uma decisão. São perguntas fechadas, não são perguntas abertas agora. Perguntas abertas é lá para conhecer o cliente, para valorizar. Perguntas fechadas. Então, como você quer fazer? Cartão ou Pix? Ou quando fica melhor para você esse agendamento? Hoje ou amanhã? Você, dependendo do que você vender, né? Você tem que fazer um agendamento. Enfim, cuidem disso para que vocês não percam vendas. Erro número 10, insistir de forma desesperada. Gente, as pessoas sentem, né? Energia é aquilo, você não consegue disfarçar. E o cliente, muitas das vezes, ele tá ali no tempo dele, conversando com você no WhatsApp, te respondendo, e aí vocês já atropelam tudo e começam com perguntas totalmente desesperadas e informais. Ah, mas por que você não quer? Você vai perder essa oportunidade? Você tem certeza? Não. Mas... Então fica chato, fica aquela vendedora amassante, tagarela. Cuidem disso com mais confiança, né? Aprendam a quebrar essa maneira de ficar sendo chata, né? E gerando desconforto. Então, até uma dica aqui para vocês, sempre que o cliente falar assim, então tá bom, acho que não, ficou caro e tal, der uma objeção, vocês vão falar assim, tudo bem, eu entendo. Essa é a primeira frase que vocês sempre vão falar. Depois vai vir a construção da quebra de objeção. Você vai precisar entender, mas por que você precisa pensar? Quando você for pensar, qual que vai ser a principal, o principal fator que você vai pensar? Você precisa ver você precisa ver outras possibilidades, você precisa conversar com alguém, ou é como a maioria das pessoas, você precisa ver se o valor cabe no seu orçamento. Então, você vai tratando essa objeção de uma forma sutil, de uma forma mais generosa, e aí o cliente começa a trocar com você, é porque eu já vi com a fulana, e ali o valor está mais barato, ficou muito caro para mim. E aí, de repente, você pode ter uma segunda proposta, e se você não tratar a objeção, o que você fez? Você já eliminou esse cliente na primeira, na primeira resposta que ela mesma aqui deu para você. Não, obrigada. Daí você fica insistindo, fica chato, ela nunca mais te responde e ainda te bloqueia no WhatsApp. Cuidado com esse erro, hein, gente? Erro número 11. Só aparecer quando quer vender algo. Isso aqui é muito comum, né? Então, tem alguém aqui nessa aula que faz pós-venda? Levanta a mão para mim, quem faz pós-venda? Bianca, mais alguém?
Rose faz pós-venda. O que é fazer pós-venda? É se relacionar com o seu cliente, né? Você não vai vender nada, mas você vai e manda uma mensagem lá para ele. Oi, fulana, tudo bem? Estou passando para saber como você está. Faz tanto tempo que a gente não conversa. Daquela última vez que você, sei lá, comprou aquele vestido aqui na minha loja, você usou, como que foi? Me fala aí se você gostou. É uma conversa com o seu cliente, tá? Então, isso é muito importante de fazer, porque senão você só aparece na hora da venda e o seu cliente, ele acaba, né, falando, pô, olha lá, ela quer, já vem ela querendo vender alguma coisa. E tudo depende também do que você vende, né, pessoal? Então, se a sua cliente, se a sua cliente ela aceitou estar num grupo que você só vai postar venda, novidade e tudo mais, aí não tem problema algum, tá? Então, são formas diferentes aqui de fazer essa proposta do que eu estou falando. Erro número 12, escrever como se fosse robô. Mensagens frias e mecânicas. Ai, Pri, mas não é muito informal? Não, não é, gente. Foi-se o tempo que você tinha que ser totalmente, extremamente correta na sua comunicação. Hoje, é claro que você não vai usar uma linguagem totalmente informal, né? Mas eu acredito que as suas clientes, elas já te conhecem, então você não precisa ser mecânica e muito menos fria, né? Porque o WhatsApp, ele é conexão. Ele é pessoal, algo pessoal. Então, não precisa, boa tarde, sou a representante da empresa tal, oferecemos isso, isso, isso. Não tem necessidade, tá? Hoje, quanto mais você se conectar com uma linguagem assertiva, maior vai ser o seu resultado. Erro número 13, não anotar e acompanhar quem demonstrou interesse. Como assim? Olha só, o que acontece muito. Você começa um atendimento, e no WhatsApp acontece muito mesmo. Por quê? Porque a conversa vai ficando lá para baixo. E muitas pessoas, muitas empreendedoras, de repente, chegam em casa na hora do cansaço, do jantar, fulana respondeu, vai lá ver, lê, e esquece de colocar como não lida, ou não responde no mesmo momento, e aí você acaba deixando esse cliente sem resposta, tá? Cuidado com isso. O WhatsApp Business te dá a opção de você colocar etiqueta, isso é muito bacana, porque daí você pode etiquetar os seus clientes para responder depois, ou enfim, para lembrar que cliente é esse, é um lead quente, eu tenho que mandar uma proposta, uma negociação melhor, e aí você consegue fazer esse follow-up, né, para que você não perca os seus clientes de vista. O que acontece muito com baixo resultado de venda, principalmente com times de vendas, é a falta de organização. Então, você não anotar, não acompanhar, não ter um histórico ali de conversa, você faz com que o seu cliente, ele sempre receba a mensagem, a mensagem repetida, sabe? Eu vi muito isso já. O cliente respondeu, tenho interesse, quero sim. Aí ele está numa lista de transmissão, de repente você faz um monte de mensagem para enviar na lista de transmissão, e ele recebe uma outra oferta, uma outra mensagem, e você nem respondeu a mensagem que ele tinha te perguntado. Você está perdendo venda, tá? Ou então você está ali conversando com o cliente, ele te deu uma objeção, e aí falou que vai conversar com o marido, e aí sumiu. Nunca mais ele falou, conversei com meu marido. Ela falou, conversei com meu marido, tá? E você também nunca mais perguntou. E aí, como foi a conversa com seu marido? Vamos começar? Vamos aproveitar? Então, essa falta de follow-up mata mais vendas do que qualquer objeção. Tá? Então, é muito melhor o cliente te dar a objeção e falar, olha, eu não vou comprar porque tá caro, eu posso gastar R$ 500 e o seu produto é 1.000. Então, hoje eu não tenho condições, daqui 2 meses eu compro. Aí, beleza, aí você põe lá na agenda, daqui 2 meses, faça um follow-up e faça um remarketing com essa pessoa. Então, dar uma objeção é uma tratativa muito melhor do que você simplesmente nunca mais acompanhar esse cliente, porque você não anotou, não se organizou. Hoje em dia existem, inclusive, aplicativos no WhatsApp, web, que
Assim como o WhatsApp Business que tem a etiqueta, no próprio WhatsApp Web você consegue criar telas, tipo colunas, como se fosse um CRM, né, um sistema que você consegue colocar os números, né, os clientes ali em cada quadrante. É muito legal. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso indicar aí o nome desse aplicativo. É pago, né, um sistema pago, mas que vale a pena. Erro número 14, não ter clareza no que está vendendo. Então, olha só, eu acredito aqui que todo mundo que está aqui, que é empreendedora, ela sabe o que ela vende. Mas olha só, nem sempre o que você acha, o que você fala, a forma com que você fala é clara para o seu cliente entender. Acontece muito isso, porque na hora de vender, dá um desespero de querer vender, de querer fechar logo, e de repente você esquece que o cliente não tem a mesma consciência, o entendimento que você tem do seu produto ou do seu serviço. E então você precisa ter tudo detalhado, você precisa fazer todo esse processo de uma forma clara. Então, se o cliente te pergunta como funciona, você enrola, fala demais ou fala pouco, ou seja, não tem as etapas do processo, ela vai ficar confusa. E a confusão dela é a sua forma de ter falado que não trouxe clareza. Ou seja, se tem clareza, tem confiança, se tem confiança, tem venda feita, tá? Só um minutinho, gente, que o bebê tá aqui chorando, vou pegar e eu continuo. Tá chorando, já mamou. Vamos falar oi ao vivo para esse povo? Falar oi, gente. Vamos dar um oi aqui. Falar oi, gente. Eu tenho só 40 dias e minha mãe já tá aqui. Já mamou, agora vamos continuar aqui. Bom, então, erro número 15. Desvalorizar o que você vende com palavras sabotadoras. Então, por exemplo, sem perceber, as empreendedoras falam, é simplesinho, mas funciona. Olha, eu não sei se isso aqui é para você, mas se for, aproveita que está com uma condição especial. Ou seja, as palavras inseguras que você usa derruba a sua autoridade. Você tem que tomar muito cuidado com essas palavras, tá? Peraí, bebê, peraí. Vamos arrumar aqui. Gente, deixa eu só subir um pouquinho a câmera, que eu vou dar uma olhadinha. Eu gostaria de aproveitar agora, então, e perguntar se alguém está com alguma dúvida, se está fazendo sentido para vocês. Vocês estão conseguindo aí se identificar? Me ajudem aí, gente. Vão respondendo enquanto eu vou me ajeitando. Vocês estão conseguindo identificar? Faz sentido? Qual é o erro principal aí que vocês têm cometido? Ô, Priscila, posso falar? Claro. Tudo bem? Muito prazer conhecê-la agora no online, né? Mas em breve pessoalmente, se Deus quiser. Também. Então, você sabe qual que é um dos erros que eu percebo, que eu cometo muito dentro da agência? É a questão do follow-up, sabe? É a questão de não dar o retorno, de não apresentar uma oferta assim que seja favorável àquele perfil. Você sabe uma coisa que você me fez lembrar sobre o CRM do WhatsApp, que eu uso bastante? É separar o perfil daquele atendimento relacionado a algum destino, relacionado a alguma oferta, para eu lembrar como que eu posso entrar em contato quando isso surgir, sabe, uma oportunidade. E eu acho assim que eu tô pecando muito nessa questão da organização do follow-up, sabe? E esse é um dos maiores, esse é um dos maiores resultados que você pode ter quando você. Deixa eu só tirar seu som para não dar interferência aqui. Um dos maiores resultados que você pode ter é essa organização. Porque imagina que hoje eu pesquiso uma viagem, mas não significa que eu vou viajar esse final de semana, né? Eu tô principalmente o seu nicho, eu estou pesquisando nas minhas férias, que vai ser julho, que vai ser dezembro, e de repente eu falei com você e com mais 10 outras agências. E quem me chamar primeiro, perto da minha data, quem conversar comigo primeiro, eu vou fechar, né? Então, antigamente a gente usava muito Trello, não sei se alguém já usou.
até hoje, né, usa o Trello para se organizar também, é muito maravilhoso. Mas a gente tem hoje o WhatsApp Business que dá para você criar isso. Tem esse aplicativo que eu falei também, que é bem legal. Eu esqueci o nome agora, mas depois, se alguém quiser, pode me chamar. Então, a gente consegue fazer essas ferramentas nos ajudar, porque também gravar tudo na cabeça é impossível, né? Anotar no papelzinho, eu tenho certeza que você vai esquecer. A agenda funciona melhor, né, do que o papel. Eu digo que a agenda é melhor do que aquele caderno que a gente anota linha por linha. A agenda, pelo menos, você vai lá na data e fala, falar com o cliente tal, né? Mas ainda assim, existem outras ferramentas mais poderosas aí. Teve outra pessoa aqui que respondeu que o erro foi o número 13, captar e não voltar para fechar a venda. Eita, nenê. Na verdade, não é só vocês duas não com esse mesmo erro, eu tenho certeza. Quem mais aqui se identificou com esse erro de não fazer follow-up? Levanta a mão. Posso falar? Pode. Então, eu tenho muito esse erro, assim. Eu sou a pessoa que raramente faço oferta. Eu sou a pessoa que sou um pouco contra a promoção, assim, não gosto, sabe? Mas eu costumo fazer alguns combos, tipo, Dia das Mães, coisas assim. E aí, eu faço aquela lista de transmissão. Não gosto daquela lista onde tem todo mundo, vou mandando individualmente, assim. Mas as pessoas me chamam e a gente conversa, e eu vou lá e me empenho super, e falo e mando, já tenho scripts fechados sobre tal procedimento, explicando como é que é e tudo mais. Só que chega na hora da pessoa falar assim, então tá, eu vou ver e te aviso, né? Ou fala qualquer outra coisa assim que não fecha a venda, eu não volto lá. Sim. Eu deixo aquela pessoa me chamar. Porque eu sou o tipo de pessoa, o meu perfil é aquela pessoa assim, eu só vou te chamar quando eu souber que eu quero de fato aquilo. E eu não vou não fechar aquela venda. Então, por exemplo, assim, eu penso que as pessoas também são assim. Não são. Não são. Tem que tomar muito cuidado para não olhar o cliente com os nossos olhos, né? Cada cliente tem um perfil diferente, cada cliente toma decisão de forma diferente. Gente, tem muita venda perdida porque não fazem follow-up. Muita, muita, né? Até conosco mesmo, quantas vezes se alguém... Quantas coisas a gente pesquisa, pergunta e deixa passar, acaba esquecendo, né? E aí, quando a pessoa te chama e fala, olha, e aí, eu tô aqui ainda te esperando, é mesmo? Eu vou querer sim, tô precisando. Porque cada um tá numa correria no dia a dia, isso não significa que eu não quero mais, né? Então, eu falo muito, eu implantei por muitos anos, implanto ainda agora com menos quantidade, mas antes eu atuava só como consultora comercial, viajava pelo Brasil e implantei por muitos anos telemarketing nas empresas. Então, o telemarketing nada mais é do que a prospecção, né? Então, existem os leads frios, os leads quentes, os que já são clientes, e todas as vezes o nosso número maior de conversão está naquela pessoa, naquele cliente que já conversou com você e que você não fez um remarketing. Porque a venda, o atendimento ali, o esclarecimento já foi feito. Então, é mais fácil de vender do que começar com um novo cliente, certo? Então, aproveitem aí a ficha que caiu e coloquem já para amanhã, né? Colocar isso em prática, tá? Então, deixa eu continuar aqui, tá finalizando. Eu quero falar para vocês a importância do script nesse processo inteiro. Então, se você ainda acha que o script é de gente robotizada, está muito enganada. O script é direcionamento. Quem vende todo dia com consistência tem o script, agiliza a sua venda quando você tem script. E igual a Bianca disse, né? Eu tenho um script explicando o que é cada tipo de procedimento. Isso é fantástico, é você ter processos, né? Script não significa que vai ter uma fala decorada, uma coisa ou outra você pode mudar. Ao invés de você mandar texto, você pode mandar áudio, mas é uma estratégia organizada. É você saber como começar a conversa, como conduzir sem parecer forçada, como contornar a objeção sem se desesperar. E, principalmente, é saber fechar a venda com confiança. O script te ajuda demais com isso, tá? Então, um bom script, ele te dá clareza,
te faz parecer segura, te posiciona como autoridade e evita os erros aí que te fazem parecer amadora, né? Como sumir, enrolar ou virar uma conselheira de graça, principalmente quem é consultora aí, né? Mentora, que acaba, muitas das vezes, entregando muita coisa de forma gratuita, sem fazer o principal, que é a venda. Tá? Então, quem tem script tem processo. Quem tem processo tem resultado. A gente está chegando ao fim, mas antes da gente chegar no final, eu gostaria que vocês aproveitassem agora essa frase, tirasse uma foto aqui, pegasse o celular aí, tira uma foto, mostrem no seu Instagram que você está aqui no episódio Quem Vende Não Depende, deixe uma mensagem para eu repostar, falando o que você aprendeu na aula de hoje, gerando também aí para o seu público esse comprometimento, porque os nossos seguidores adoram saber o que a gente está fazendo. E uma vez que você mostra que você está estudando, se aperfeiçoando para melhor atendê-lo, você pode ter certeza que você já subiu um degrau diferenciado aí no mercado e você vai chamar a atenção do seu cliente dessa forma. Então, o meu arroba aí, para quem não me segue, @prianuzi, com 2 N's e 2 Z. Tira a foto que depois eu mando aqui o meu Instagram, tá? Tira a foto, faz vídeo, fala, faz o que você quiser. Só se posiciona no Instagram, tá? Quem souber fazer storytelling, aproveita com a sua narrativa, né? Isso faz gerar muito engajamento no seu Instagram. Tá? Agora eu quero presentear vocês aqui com esse script, tá? O que é esse script? É um script que vai te ajudar na quebra de objeção através do WhatsApp e das redes sociais. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de liberar esse QR Code, tá? Como que é esse script por dentro, como que é esse... Acaba sendo um e-book, né, gente? Tem 31 páginas, e aí aqui... Ó, são 6 capítulos que eu ensino vocês, principalmente, né, sobre as objeções, as principais dúvidas dos vendedores para lidar com as objeções pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Tem scripts prontos aqui de quebra de objeção, tanto para o WhatsApp quanto para as redes sociais, os cuidados que vocês têm que ter no atendimento no WhatsApp e os cuidados que vocês precisam ter no atendimento nas redes sociais. Tá? Então, olha só, ele é bem completinho para você aí que não quer parar ou não tem tempo para parar para fazer esse script. Aproveita e adquire esse script aqui, tá? Estou fazendo uma condição especial para todas que estão aqui na aula. Ele é R$ 49,90 e está saindo R$ 19,90 para vocês que adquirirem aí, colocar a câmera no QR Code. Coloca todo mundo a câmera, lê com calma, depois você decide se você vai querer adquirir ou não. Lembrando que essa oferta, ela fica válida aí por tempo determinado, né? E dá para você parcelar até em 12 vezes, gente. Por R$19,90 aí tem um script pronto para te ajudar. Deixa eu... Todo mundo conseguiu pegar o QR Code? Eu vou mandar aqui também, ó, o QR Code. Aqui na aula. E eu vou abrir dúvida aqui agora, tá? O QR Code tá aqui, desculpa, o link tá aqui, ó, para vocês, para quem não conseguiu pegar o QR Code. E agora, eu quero abrir para as dúvidas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta para mim, fica à vontade, faz a sua pergunta. E quem quiser participar até o final, escutar a pergunta da amiga, às vezes é uma dúvida que você também tem, levanta a mãozinha e faz a pergunta, tá? Alguém tem uma de cada vez, hein, gente? Senão não vou dar conta. Quem quiser também mandar aqui no chat a pergunta. Fez sentido para vocês, gente, esses 15 erros? Vai ajudar vocês aí no dia a dia, no WhatsApp? Vai? Pode fazer sua pergunta, Eusileia. Boa noite a todas. Eu fiquei na dúvida ainda lá no primeiro erro, né?
Até concordei com você quando a gente coloca assim só oi, tudo bem, né? A maioria do pessoal de venda ensina muito isso. Para mim, eu sempre achei que ficava muito seco, né? E aí a pessoa, muitas das vezes, nem responde. Quais seriam os scripts que você daria para ser mais impactante que ela logo retornasse? Tá. Depende do que você está fazendo. É uma prospecção ativa para cliente que te conhece ou que não te conhece? Para quem não me conhece. Não te conhece, tá. Então, para quem não te conhece, você é que é a mentora? Isso. Sou Mentora de finanças, mentora né? financeira, Mentora financeira, então tá. Então, olha só, Eusileia, o que eu ensino muito para as minhas alunas é assim, a gente faz um movimento muito forte de disparo de mensagem no WhatsApp, tá? Então, imagina que eu clico num botão, faço um script poderoso e disparo para 200 pessoas, tá? Para ter resposta dessas pessoas. Então, eu não mando oi, tudo bem, porque essa pessoa não me conhece. Eu preciso me apresentar de uma forma que chame a atenção. O esqueleto infalível que eu ensino é assim, ó. Imagina você receber uma mensagem assim. Vou inventar uma aqui agora, tá? Então, de impacto. Tá cansada de ser escrava do seu dinheiro? Uma pergunta. Tá cansada de ser escrava do seu dinheiro? Eu sou Eusileia, mentora financeira, aí vem a sua promessa. E eu te ajudo a deixar de ser escrava do seu dinheiro e virar uma mulher próspera. Daí vem a solução. Infelizmente, 99% das pessoas ficam escravas do dinheiro. E por esse motivo vivem uma vida escassa, onde a angústia, o medo, a tristeza e até brigas acabam deixando a felicidade de lado. Se você quiser saber mais e encontrar um caminho para você melhorar suas finanças, organizar suas finanças, digite eu quero. É isso, um script que impacta, para você fazer uma prospecção fria, tá? Então, pessoas que nunca te viram na vida vão ler e vão falar, nossa, eu quero. Porque não sabe o que vai vir depois. E aí, o depois é processo de vendas, não é? Então, olha, tem uma mentoria e essa mentoria custa R$2.000. Qual o link? Se você quiser, me chama. Não é assim, tá? Então, depois do eu quero, vem o quê? A qualificação desse atendimento. Oi, muito prazer. Eu sou Eusileia. Qual que é o seu nome? Ou então, você já vê o nome no WhatsApp, né? Aí você já vai falar, oi, tudo bem? Que bom que você teve interesse. Eu quero te fazer algumas perguntas para entender um pouco mais sobre os seus desafios aí com a sua vida financeira. Me conta um pouquinho mais sobre você. Aí você vai fazendo as perguntinhas, qualificando o atendimento, até isso gerar a parte de apresentação de preço, tá? Como você é mentora de finanças, eu te orientaria uma estratégia de fazer videochamada, sempre. Você esquenta demais o lead na videochamada. Tá? Aí você pode... Em vez do escrito, né? Em vez do escrito, né? Em vez do escrito. Isso. Mas aí, como é que eu chegaria? Como é que eu chegaria para... Desculpa, né, te interromper. Como é que eu chegaria para perguntar para a pessoa se eu posso estar ligando para ela? Olha só. Vocês lembram do erro que eu falei? Que número que era o erro? Não lembro o número aqui, mas era assim, você nunca vai pedir permissão. Ah, tá. Cuidado com isso. Eu posso te ligar? Eu posso fazer uma videochamada com você? Eu posso te apresentar minha proposta? Você nunca vai fazer assim. Você vai gerar desejo e vai falar, olha, eu tenho uma forma, eu tenho um método que te ajuda a sair dessa dor. Então, eu gostaria de te presentear com um diagnóstico, eu gostaria de te presentear com uma avaliação, eu gostaria de te presentear com uma reunião de 30 minutos, 15 minutos, que eu vou te ajudar a entender aí sua necessidade de te dar um plano de ação. Você vai fazer essa videochamada ser um presente para ela, tá? E nesse presente você vai entregar, assim, um pouco do seu conteúdo, né? A pontinha do iceberg, que é o que eu estou fazendo aqui, gente, com vocês. Eu estou entregando conteúdo, não estou? Então, isso é a ponta do iceberg. No meu método, eu entrego
conteúdo riquíssimo. Então, no meu método, vocês mergulhariam no método, vocês aprenderiam tudo sobre vendas, prospecção, posicionamento. Toda segunda-feira a gente faz hot seat de manhã com fortalecimento emocional e espiritual. A cada 15 dias tem mentoria ao vivo. É o método Mentalidade Mulher Diamante, que inclusive é um dos métodos mais fortes hoje na minha plataforma. Tá? Então, já fiquem, né? E quem não conhece, quem não sabe, fiquem cientes que esse método existe, está aberta as inscrições para participação, e quem tiver interesse, inclusive, de ganhar, vou aproveitar já, ó, de ganhar um diagnóstico comigo, de 30 minutos, para eu identificar se você tem perfil para entrar no método, vai me chamar, que eu vou te dar um diagnóstico. Eu chamo de diagnóstico diamante. A gente entra numa videochamada, eu vou fazer várias perguntas para entender o problema do seu negócio e vou te mostrar a solução, te mostrar onde você está errando. E vou te apresentar como você faz para entrar no método. Tá? Se alguém aqui tiver interesse, vocês estão no grupo do episódio? Todas aqui estão no grupo do episódio? Tá? Não sei se é esse o nome do... Tem outro? Não. Você, quem aqui é do... Tem outro de venda. Acho que alguma coisa assim, no grupo que eu estou. Tá. Euzilé, você comprou o pacote MDV? Não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá. Eu ultimamente tenho comprado algumas coisas assim na internet que eu nem estou vendo. É tanta... É tipo assim, esse mês de maio assim, foi bem complicado assim, para mim de estar... E me tirou muito do foco de algumas coisas, né? Eu vou até rever, mas eu acho que sim. Tá, porque quem estiver no grupo, depois eu vou mandar lá o link. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, porque se eu mandar lá no grupo, um monte de gente vai ganhar, né? E eu não vou dar conta de presentear todo mundo, não. Ó, vou presentear todos vocês que estão aqui, que ficaram até o final. Vocês vão responder esse formulário aqui para mim, ó. Estou mandando aqui no nosso chat. Vocês vão ganhar 30 minutos comigo numa mentoria individual. Tá? Nessa mentoria, eu vou conhecer o seu negócio, vou identificar os problemas aí, né, os seus desafios, e vou te apresentar como você vai fazer para participar do método Mentalidade Mulher Diamante. As turmas estão abertas, inclusive, tá? Tá aqui no chat, ó, gente. Aproveitem. Mais alguém tem dúvida? Até para continuar, Euzilé, por exemplo, você pode mandar um script de disparo já presenteando. Então, naquele script que eu te falei, né? Tá cansada de ser escrava do seu dinheiro e tal, no final, você coloca assim, se essa mensagem for para você e você precisa de ajuda, eu quero te presentear com uma mentoria de finanças gratuita. É só responder eu quero. Você está sem som. Você está sem áudio. Você acredita que agora na semana do Dia das Mães eu fiz mais ou menos isso, assim, de dar uma mentoria, né, de fazer esse diagnóstico, só que eu tive pouco retorno. Eu não sei se faltou algo a mais na mensagem, né, de ser mais atraente, mas, assim, depois dessa sua aula hoje, já me abriu muita mente para algumas coisas, né? Vou até verificar onde foi que eu errei na mensagem. Tá. Que achei que deveria ter impactado mais pessoas, e não, porque também ainda tem aquela situação, né? Quando a gente fala em dar algo gratuito, as pessoas não valorizam muito, né? Muitas das vezes. Tudo depende muito, né, do lead que você está trabalhando, tá? Se você estiver trabalhando com leads totalmente desqualificados, leads frios, né? Desqualificados,
realmente você vai ter um desafio maior. Só que como o seu nicho é finanças e todo mundo precisa de ajuda financeira, né? Você fala de dinheiro, se você souber usar a palavra dinheiro, identificar as principais dores das pessoas e atrair elas nesse script, com toda certeza muita gente vai querer. É claro, se você trouxer as palavras certas na sua mensagem, tá? Certo. Tá? Vou dar uma revisada. Obrigada, viu? Tá bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se ninguém quer, então eu vou finalizar a gravação. Então, para você que está assistindo essa aula gravada, aproveita na próxima aula online, que é na última terça-feira do mês. Sempre na primeira ou na última terça-feira do mês, né? Na última terça-feira do mês, estaremos aqui no episódio. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Vou deixar o link aqui do script para você aproveitar e vou deixar o link também para você conhecer o método Mentalidade Mulher Diamante. E te espero na próxima aula. Muito obrigada e até breve. Obrigada.